Como é que está hoje o andamento desse projeto da incubadora tecnológica, prefeito? Olha, Paulo, da nossa viagem técnica, acredito que seja um ponto dos mais importantes, assim, porque realmente avançou. Nós trabalhamos junto com a direção do campus, com o professor Edelcio Stroparo, e desde então foi sendo formatado, né, o documento, a logística dos profissionais da universidade que iriam dar esse suporte. E quando ele foi apresentado no final de 2015, nós fizemos novos ajustes. E nesse começo de semestre de 2016, nós já havíamos mantido contato com o SEBRAE, e o SEBRAE também, através de um fundo de inovação, porque nós evoluímos muito, né? A parceria, a prefeitura com o SEBRAE no meu mandato, criando o Poupa-Tempo do Empreendedor, a Casa do Empreendedor, formalizando os microempresários. Nós tivemos aí uma quantidade muito grande de microempresários sendo formalizados, e nós precisávamos realmente de leis mais modernas, a lei geral da micro e pequena empresa, com compras dando prioridade, né, até R$80 mil para os iratienses, para participarem. O que faltava realmente era avançarmos num fundo tecnológico e de uma incubadora, que termino aí o mandato entregando já a lei aprovada, o orçamento de 2017, com R$200 mil de contrapartida da Prefeitura Municipal. E quando a Prefeitura depositar esses 200 mil, por força contratual, o SEBRAE também vai ter que depositar mais 200 mil e vamos ter R$400 mil de recursos para iniciar o trabalho. E junto com os profissionais da universidade para dar todo o suporte. É uma das grandes conquistas do meu mandato, essa parte de inovação tecnológica. Prefeito, ontem nós falávamos aqui a respeito da área da saúde, né, da auditoria cívica da saúde, e algumas questões também a gente traz nessa área, né? Por exemplo, prefeito, como está hoje, né, o andamento da obra da unidade de pronto atendimento lá da Vila São João, né, e que pé estão as obras também, né, nos postos de saúde, né, principalmente a reforma, né, que está prevista para acontecer no pronto atendimento 24 horas. Olha, foi muito importante, viu, Paulo, você tocar nesse assunto, e quero fazer a prestação de contas da área que nós mais recursos aportamos no meu mandato. Eu quero dizer que dos 15% iniciais, que é a obrigação legal de todo prefeito de investir em saúde, nós sempre investimos próximo de 25%. No ano passado, 24%. E nesse ano, nós estamos concluindo o ano de 2016 com um investimento na casa de 23,53%, com toda a queda de receita, que eu gostaria de falar mais adiante aqui, de que maneira também que a gente está entregando a parte financeira do município, porque não é fácil. Poucos municípios no Brasil hoje fazem investimento perto do mínimo, que é da educação, que é 25%. Então, um dos grandes investimentos, e que está praticamente pronto, é o pronto atendimento da Vila São João, a UPA. Só para recordar, quando eu fui candidato a prefeito em 2012, essa era a minha maior proposta. Lutamos muito, 2013, firmar tudo isso que tinha contratual a partir de 2014. Havia muitos municípios do Paraná disputando a unidade de pronto atendimento. Restava tão somente uma delas disponível, Irati e 2 vizinhos estavam disputando. Eu estive na presidência da Câmara dos Deputados, eu tive uma reunião com o ministro da Saúde para que nós tivéssemos essa conquista. E conquistamos uma obra grande, que só na parte de terraplanagem nós investimos mais de R$300 mil para adequar o terreno com muro de contenção. E agora, em que fase que eu estou deixando para a futura gestão a unidade de pronto atendimento da Vila São João? Estou deixando ela com 95% de obra realizada. Estou também produzindo material próprio, com filmagem, né, a respeito de toda a parte de acabamento. Falta o que da UPA hoje? A pintura externa, falta a instalação dos móveis e a instalação de um gerador de energia. Então, nós temos ali um investimento de mais de R$2.200.000, que é o maior investimento num espaço público de saúde. As pessoas que forem visitar vão verificar toda a qualidade do material utilizado, toda a qualidade das portas em alumínio branco, toda a qualidade dos vidros temperados, as cubas de inox estão todas lá, já praticamente todas elas instaladas. Então, nós vamos ter aí, eu acredito, um investimento ainda que vai ficar faltando para gerador e para detalhes finais de acabamento, na ordem aí de R$300 mil, para poder finalizar tudo com móveis e a nova gestão. Era o que eu pretendia fazer, de fazer a remoção da equipe que atua hoje no atual nosso PA,
para com o dinheiro que temos depositado em conta iniciar, porque ali a reforma do PA, que também foi um dinheiro conquistado na nossa gestão e o que eu deixo em caixa, não foi possível porque ali você não tem como estar separando o porta-pume, mexendo no telhado, nós temos problemas sérios e antigos de infiltração, que precisa fazer realmente com que toda aquela equipe não pode paralisar o atendimento 24 horas, então tem que ser deslocado para um novo setor. E é isso que eu espero que aconteça, agora fica por conta da nova gestão, do secretário Agostinho Basso, que vai assumir a pasta, mas dizer que nós deixamos contrato vigente, com 95% de obra executada, faltando pequenos detalhes de pintura, instalação de móveis, gerador elétrico, e está tudo pronto. Eu vou mostrar também, as pessoas vão poder acompanhar em rede social as imagens do que está sendo produzido a respeito da UPA. Certo, prefeito. Ainda já que estamos falando na área de saúde, né, tem outros postos também que foram iniciados. Exemplo, né, eu cito aqui o exemplo do posto de saúde lá do bairro Fósforo, né, que está também em fase já praticamente de acabamento, né, prefeito? Consegue concluir ainda essas obras? Olha, na verdade agora nessa semana praticamente as empreiteiras já deram férias coletivas para os seus funcionários. Vou repassar então das demais conquistas para todos os iratienses que estão acompanhando. Olha, nós em termos de construção de postos de saúde novos, 4 unidades novas de saúde, que há muito tempo o Irati não tinha. Posto de saúde novo do Pirapó, entregue, inaugurado, né, um posto de mais de 300 metros quadrados. Posto de saúde do bairro Lagoa, entregue, inaugurado, atendendo com médico todo dia, porque antes no posto de saúde da Lagoa era atendimento uma vez por semana, agora temos médico todo dia. Também quero falar do posto de saúde do Joaquim Zarpelon, que nós temos uma obra aí com mais de 70%. Já deveria estar concluída, mas nós tivemos que notificar a empresa porque houve problemas hidráulicos, teve que quebrar a parede, então está na fase final ali. Em poucas semanas de 2017 estará essa obra pronta para a nova gestão poder entregar e ter esse benefício para toda a comunidade do Joaquim Zarpelon. São mais de 400 famílias ali só no núcleo habitacional. E você comentou do posto de saúde do bairro Fósforo. O que precisa fazer no posto de saúde do bairro Fósforo? Ligar a energia. Ele está pronto, 100% pronto. Vamos apresentar também um material de imagens, um material próprio enquanto eu gestor. E a ligação do padrão de energia, que a Copel demora de 30 a 60 dias para poder fazer essa ligação. E a colocação do gradil na frente. Tem uma rampa que tem que ter o gradil, né? Não tem como fazer uma inauguração da obra sem ter uma proteção ali. Então o gradil falta é ligar a energia elétrica, que o posto de saúde da Fósforo está prontinho. Tudo, não falta um vaso sanitário, não falta uma louça, está adequado, bonito e bastante moderno. Falando em saúde ainda, Paulo, eu quero dizer o seguinte, que nós fomos o governo que mais unidades de saúde nós recuperamos. Nós recuperamos aí, só de unidades cadastradas em parceria com o Ministério da Saúde e Prefeitura, foram 14 obras entregues. Tanto no interior quanto na cidade. Numa rápida passada, quero falar das ampliações. Fizemos isso no Itapará, posto reformado e ampliado, no Faxinal, no Rio do Couro, em Gonçalves Júnior, posto de saúde reformado e ampliado no Pinho de Baixo, posto reformado no Guamirim, né, posto novo lá, que também está entregue a obra, agora precisa da equipe, que é no Taquari, Água Clara, também foi realizado na nossa gestão. Aqui na saúde, a reforma do posto de saúde do Rio Bonito, a reforma e ampliação do posto da Vila São João, a reforma do posto Ademar Vieira de Araújo, aqui junto ao Alto da Glória, próximo a Najuá, a reforma e ampliação de Engenheiro Gutierrez, a reforma do posto de saúde de Riozinho. Então tivemos os principais postos da nossa rede reformados, ampliados, com boa parte deles com câmara de vacina novas, com móveis novos. Eu assumi a gestão, não tinha colchão, estava realmente com as molas já aparecendo na tábua. Compramos colchões novos, compramos monitores cardíacos, compramos equipamentos para fisioterapia, fizemos a farmácia própria municipal. A farmácia própria municipal, que era num corredor apertado, entregamos num local hoje que tem guichê, que tem senha, que tem cadeiras para as pessoas sentarem. Voltamos para o consórcio intermunicipal de saúde, foi o maior investimento aí da história em consórcio, que Irati estava fora do consórcio. Agilizamos inclusive próteses, agilizamos inclusive o fornecimento de óculos, sem falar de exames, de consultas, de cirurgias. Só na Santa Casa, 40 mil mês para cirurgias, 33 cirurgias mês, 200 consultas. Então foi um investimento que eu só quero mostrar aqui, olha, eu trouxe até um relatório, porque na parte de saúde, nós investimos a mais nesse ano de 2016 um valor
deixa eu só repassar aqui, olha. O investimento a maior do que os 15% nesse ano de 2016. R$ 6.352.000 só na saúde a mais nesse ano de 2016. Enquanto as prefeituras estão com dificuldade, né, nós não deixamos de fornecer transporte para os pacientes para ir para Curitiba, para tratamentos lá nas clínicas de Curitiba, para o Erasto. Inclusive firmamos agora um convênio recentemente com a sobra de recursos da Câmara entre Executivo e Legislativo. E casas de apoio, antes era um paciente, no meu governo autorizamos paciente e acompanhante nas casas de apoio. Então foi um governo transformador na parte de saúde, que realmente foi uma bandeira que eu tinha. Quando eu caminhava com o meu vice-prefeito Renato Berger, que eu quero mandar aquele abraço a esse companheiro de jornada que foi nesses 4 anos comigo, as pessoas em 2012 diziam, prefeito, primeiro a saúde. E foi o que nós enfrentamos. Enfrentamos problemas de dívidas trabalhistas, melhoramos muito os índices de educação, que eu também gostaria de falar. Na educação, só olha, Paulo, esse ano nós investimos 3 milhões a mais do que o mínimo de 25%. Nós estamos fechando com 29,01% de investimento em educação. O maior investimento da história de Irati. Onde que está todo esse investimento? Além de reformas em escolas e CMEIs, nós também entregamos uniformes escolares 2015 e 2016 para todas as crianças das nossas creches, das nossas escolas. Também nós fizemos a entrega de móveis novos em todas as unidades de ensino. Fizemos a inauguração agora recentemente da escola mais moderna da nossa cidade, que é a Escola de Gonçalves Júnior, um investimento de R$ 1.300.000. Então, na parte educacional, eu estou deixando para a nova gestão 2 CMEIs em andamento, que é o CMEI do Rio Bonito, que está com 40% de obra, está com contrato vigente, a empresa está trabalhando, parou agora pelas festas de final de ano, e também, da mesma maneira, o CMEI da Vila São João, ao lado da Avenida Paraná. Tem o CMEI do Dalegrave, que a nova gestão vai trabalhar com uma questão jurídica, porque houve uma invasão na área, e para você poder mandar a documentação correta para o Ministério, tem que ser resolvida a invasão de algumas casas que estão naquele terreno. Prefeito, só gostaria de voltar um pouco ainda na área da saúde, né? Só uma última questão aqui, a respeito do projeto da ecoterapia, né? Que foi implantado aí durante a sua gestão, né? E também, relembrando aqui, né, foi feita uma matéria, inclusive, a respeito desse assunto aqui pela nossa diretora Jussara Araújo, né, que destacou também, né, os bons pontos, né, do projeto, né, ela destacando, aliás, que houve uma pendência, né, de pagamento nesses últimos tempos por conta da ecoterapia, e que houve uma paralisação dos serviços. Mas é claro que é bom a gente ressaltar, né, que em Ponta Grossa esse projeto foi abortado também devido à falta de pagamento pela prefeitura, e que as mães já estavam tentando há pelo menos 8 anos aqui em Irati fazer a implantação desse projeto, né? E houve inclusive, né, conversas com a administração passada, né, mas o pessoal sempre desconversava, e o senhor assumiu, né, e fez, né, esse projeto, implantou esse projeto aqui em Irati. No entanto, teve esse pequeno problema, né, de falta de pendência de pagamento, melhor dizendo, né? E a gente precisa saber o seguinte, se foi quitada essa dívida, né, e se foi retomado esse projeto, prefeito. Olha, Paulo, o projeto por si só é belíssimo, e desde o primeiro momento, quando eu recebi as famílias no gabinete, eu disse que era uma causa nossa. Né, verificar poucas ou quase nada de famílias, né, tínhamos 1 ou 2 famílias que conseguia ir para fora ainda, levavam em Ponta Grossa. Aí praticamente o trabalho da fisioterapia era perdido, porque a viagem por si só ela é desgastante para a criança. Então implantar aqui num espaço nosso, que boa parte do ano é ocioso, que é o do CTG, foi algo inovador e uma das grandes ações em área de saúde que nós realizamos. O que aconteceu? Por mais de uma década relegado, começamos o projeto, implantamos e religiosamente estávamos fazendo, né, o pagamento. Evidentemente que o que aconteceu, eu quero mostrar até que entra na parte financeira, porque eu explico esse caso, eu vou acabar explicando outras situações de outros fornecedores. Como que está a situação financeira? Como que eu administrei a situação financeira da Prefeitura Municipal de Irati? Que realmente foi o maior desafio da história. Quero dizer para você, iratiense, que está me ouvindo, que enfrentei, de 2013 a 2016, o maior caso a ser resolvido numa equação financeira, primeiro, que tinha pendência com o nosso funcionalismo, a chamada ação dos 35%, que passou desde 1995, quando foi dado o aumento e foi relegado, foi revogado, até iniciar um acordo, porque ainda, eu quero mencionar,
havia uma possibilidade de discutir a parte constitucional com o Supremo Tribunal Federal. Nós sentamos com o sindicato, havia um compromisso de valorizar o funcionalismo que aguardava. Inclusive, muitos funcionários até faleceram, os filhos estavam lutando para que isso acontecesse. E nós fizemos um acordo que, confesso que em 2013, quando eu assinei o acordo, era um cenário da economia. Nós, nos 2 últimos anos, 2015 e 2016, o cenário é totalmente outro. Ninguém esperava o revés que a economia brasileira ia ter. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Vamos comparar a receita de setembro de 2015, setembro de 2016, o último quadrimestre. Tá? Setembro de 2015, a prefeitura arrecadou 8.497.000. Setembro desse ano, caiu para 7.197.000. Certo. Outubro de 2015, nós arrecadamos 7.760.000. Em outubro de 2016, 7.259.000. Em novembro, 7.779.000. Esse novembro foi para 7.720.000. Recuperou um pouco e teve um recurso de repatriação. Mas esse recurso de repatriação que nós recebemos foi para garantir a folha do 13º. Prefeito, preciso só fazer um intervalo rapidinho aqui, a gente já volta nesse assunto. Posso só falar de dezembro? Pois então, não. dezembro foi 10.344.000 em 2015. Nós arrecadamos em dezembro de 2016 7.389.000, 3 milhões a menos. Então, nós tivemos uma queda só no último quadrimestre de 4.800.000 reais, que na volta do intervalo eu comento sobre essa situação. 13h49, nós voltamos já já, prefeito Odilon Burgatti, com a prestação de contas aqui na Rádio Najuá. Ainda tem outros fornecedores? Sim. Aí no finalzinho, se der tempo, viu, Paulo? Pergunta de pergunta, eu falei pro pessoal hoje, não é pergunta, Mas já prestação de apresentou contas, né? a voz do povão. Para mais 4 lojas em Irati. Diz que entrega de domingo a domingo até as 24 horas. 3422 A lista de obras que a Folha de Irati está dizendo que eu estou entregando parada, ou está no Tribunal de Contas, eu bem rapidinho no ping-pong falo um por um, sabe? Tranquilo, tá? Essa seria uma das questões também que o cenário também da localidade de Riozinho de Baixo, município de Rebouças, o qual realizou sua compra nas lojas Real Calçados em Irati. Para nós, é uma grande alegria proporcionar momentos como esse. Lojas Real, para ser feliz. Lojas Real. Você viu a grande novidade da cidade? Pois ouvi falar. Então me diga o que é o Atacarejo Santo Antônio. Olha só, lá nós podemos fazer nossas compras e economizar de verdade. Atacarejo Santo Antônio, simplesmente barato. 19 de dezembro, 961. Grupo Águia. Grupo Águia. Melhor que você mostrar para eles, Paulo, carregou tanto aqui que desligou. Linha telefônica. Já chamo vocês de volta que dá para vocês ver. Concertos de câmeras centrais telefônicas, portões eletrônicos, interfones e circuito fechado de TV. Hoje é prestação de contas, não é pergunta. Um pouco de doença apareceu. Daí eles escrevem, se está fazendo errado, já foi imparcial, eles vão perguntar. Não vai perguntar. Contato 344 Não. Acompanhe as imagens da 2 milhões de propaganda, celular, quem está em crise, na vai sua sem terra, 2 milhões de propaganda, é um maluco. É sem inflação. Sem inflação aqui. Sim. Ou seja, até demora ainda. Agora 13h51, voltando aqui com o prefeito Odilon Burgatti. Prefeito, ainda falando a respeito, né, da ecoterapia e já também fazendo um relatório da prestação de contas da nossa prefeitura, né, como é que o senhor entrega a prefeitura para a próxima administração? Me parece o seguinte também, sobre a ecoterapia, me parece que o contrato com a empresa que presta o serviço, né, ele já foi aditado para dar continuidade. Agora, quanto a essa regularização do pagamento da empresa, como é que ficou isso? Exatamente. Então, eu só estava concluindo, Paulo, para fechar o assunto da ecoterapia e também de alguns outros fornecedores. Nós tivemos, no último quadrimestre, então, de 2015, uma arrecadação de 34.387.000. Nós tivemos, nesse quadrimestre de 2016, 29.574.000. Uma queda de 4.813.000, sem contar ainda a questão inflacionária, porque nós tínhamos uma previsão de pelo menos que a inflação recuperasse. Além de não recuperar a inflação, nós tivemos uma queda ainda de receita. Tá? As prefeituras do Brasil inteiro, né, estão passando por dificuldade. Basta visitar o site da Confederação Nacional dos Municípios e verificar toda a dificuldade. Tem prefeito que não pagou o 13º e não vai pagar. Irati pagou o 13º já no começo de dezembro,
pagou a folha, tem gente desinformada em rede social falando que a folha não foi paga, a folha já foi paga no dia 23, a folha de dezembro foi adiantada antes do Natal, poucas prefeituras fizeram isso, e evidentemente que o que sobra agora, porque nós temos déficit, né? Realmente, uma projeção aí, só no último quadrimestre eu falei aqui de 4 milhões e 800, quase 5 milhões. Vai ter ainda uma arrecadação, se a arrecadação não vier, nós estamos esperando uma multa de repatriação ainda, que pode abater o déficit e cair. De quanto seria mais ou menos essa multa? Não temos previsão ainda. Não adianta eu passar um valor ali, porque nós tivemos uma repatriação de R$1,5 milhão esse ano, porque, volto a dizer, o acordo que eu realizei e honrei com o funcionalismo, só esse acordo nós tivemos, sem contar os reflexos em avanços da carreira, em horas extras, né? Nós tivemos, só no salário base, mais de 14 milhões e meio de reais do acordo dos 35%, conforme relatórios que eu posso deixar aqui para vocês. Fica à disposição da Rádio Najuá. Foi o maior acordo e a maior dívida da história de Irati quitada, porque Irati poderia estar no fundo do poço quebrada, numa ordem judicial da noite para o dia, para que Irati, durante o mandato, pudesse estar realizando. E se eu não fizesse, e se eu recorresse para o Supremo Tribunal, poderia no final da gestão, ou no novo mandato, isso está acontecendo. Tem uma situação ainda judicial envolvendo retroativos. Mas não pode ser minimizada o esforço que nós honramos com o funcionalismo e que movimentou a economia da cidade. São mais de 1.200 funcionários que receberam esses valores e movimentou, senão a economia de Irati estaria ainda em crise também. O nosso comércio, a prestação de serviços, então, foi através da Prefeitura Municipal e me honro muito de ter equacionado essa dívida que foi gerada, passou por um prefeito, começou com o Dr. Felipe, passou pelo prefeito Rodrigo, a administração do prefeito Totti, 8 anos do Sérgio Stocos, e quem honrou tudo isso foi a minha gestão. Honrou também, eu quero mostrar aqui a parte de ISS, aliás, do Fundo de Previdência. Porque o Fundo de Previdência, ele foi extinto na década de 90. E esse Fundo de Previdência, nós pagamos, no nosso mandato, 16 milhões de reais. Quero mostrar para vocês, olha, só para relembrar. Em 1996, o prefeito da época acabou com o Fundo de Previdência. Trouxe todo o dinheiro do Fundo de Previdência para a folha e para pagamento de 13º salário. Aí, foi reestruturado em dezembro, 19 de dezembro de 2000, foi recuperado, foi instituído o Fundo de novo de Previdência. Aí a prefeitura recolheu a menor. Era para recolher 11%, não recolheu nada. E a contribuição dos funcionários era para recolher 11%, só recolheu 5%. Desde aquela época foi tendo um déficit de 6%. Né? Sem contar os 11% da parte patronal. E a coisa foi acumulando, foi acumulando. Em 2010, o prefeito Sérgio Stocos fez uma lei de readequação, prevendo aí 2% ao ano, mais fixo 3,10%, até 2020. O que isso representa? Eu sei que é muito número, mas para mostrar para a nossa população. Nós fizemos um aporte em 2013 no fundo de 2 milhões e 200. Em 2014 de 3 milhões e meio. Em 2015 de 4 milhões e 700 reais. E em 2016 de 6 milhões de reais. Soma tudo no meu mandato, que foi pago aos cofres da Previdência, que não tinha sido recolhido pelas gestões anteriores, 16 milhões e 478 mil reais. Quando eu falava que aqueles números se aproximavam de 40 milhões de reais na parte da dívida pública, né, em termos de honrar com a Previdência e honrar situações trabalhistas, eu realizei no mandato. Tivemos a coragem, enfrentamos, e nessa época de crise, claro que há situações que alguns fornecedores tiveram que esperar. No último quadrimestre, quando nós pedimos para a empresa da ecoterapia esperar, nós falamos para outras empresas também. Porque o que eu faço primeiro? Pago a folha dos funcionários, não pode faltar o transporte para os alunos, não pode faltar o transporte da saúde, não pode faltar água, luz, telefone. Então tudo isso no momento pior de crise nós realizamos. E o contrato ficou vigente, entrego todos os contratos para a nova administração em ordem, vigentes, e essa situação que eu quero pontuar. Então, não pode essa situação pontual que nós acertamos com a empresa da ecoterapia ofuscar todo o trabalho inédito que nós realizamos aí no nosso mandato, pela primeira vez com essa assistência para as famílias, que eu torço que na nova gestão seja dada continuidade.
Aí, nesse caso, então, esse pagamento ficaria para o ano que vem? Não. O que sobrar, né? Certo. O que sobrar. No caso da ecoterapia, já não há mais pendência. Tá? Certo. Tá? Não há nota alguma para pagar. Ainda há alguns fornecedores que nós esperamos agora. Essa multa da repatriação, o dia 30 ainda, nós temos ainda valores de ISS que estão por vir, que a gente abate o déficit. Mas, para quem enfrentou um cenário de praticamente 40 milhões de reais de dívida, e você enfrentar a crise e não deixamos de dar assistência. Eu falo, o maior investimento na saúde, o maior investimento na educação da história. Foi para isso que eu fui eleito. Para resolver problemas de dívida trabalhista antiga, que foram resolvidos. Para resolver problemas de estrutura da saúde, que foram resolvidos. Para resolver também a melhoria da educação, que tem o maior IDEB da história da cidade. Nunca Irati teve um índice como esse. Então, e se houver tempo no programa ainda, Paulo, tem situações aí de lista de obras que estão comentando, de obras que estão paralisadas, que eu gostaria, não sei quanto tempo nós temos ainda. Inclusive ainda, prefeito, só para a gente fechar esse relatório, eu gostaria que o senhor, antes da gente falar das obras ainda, né, a gente falasse um pouquinho, né, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor entrega hoje a prefeitura financeiramente, né, para o prefeito Jorge Derby. Como é que fica a situação financeira, além da situação da saúde que o senhor já apresentou, da educação, como é que estão os demais departamentos financeiramente falando? Olha, conforme eu digo, nós ao longo de todo o mandato nos preocupamos em pagar essa dívida gigante de previdência, que foi recuperada na sua quase totalidade no nosso mandato, mais de 16 milhões, pago só de impacto direto no salário, mais de 14 milhões e meio do Acordo dos 35. Se considerar mais os reflexos em vantagens, como adicionais, como avanços da carreira e horas extras que foram executadas e foram pagas, nós nos aproximamos de 39 milhões e meio de reais, que é uma dívida que Irati até hoje nunca tinha tido notícia. Com a queda de receita, nós estávamos até o semestre de 2016, o primeiro semestre, ainda com as contas apertadas, mas esperando que a receita se confirmasse. A receita não se confirmou. Tomamos todas as medidas. Cortamos funções gratificadas, exoneramos os últimos cargos em comissão que ainda tinha situação pontual de necessidade, porque nós não poderíamos estar contratando pessoas. O Tribunal de Contas não autorizou eu realizar concurso público geral, porque o índice estava próximo do limite prudencial. Então, a previsão ali, realmente, a exemplo da maioria das prefeituras, é que fique, hoje, teríamos um déficit na ordem de 6 milhões e meio de reais, que, havendo um incremento de receita, pode cair para menos de 5 milhões. Essa é a situação. Né? Nós enfrentamos a pior parte da crise econômica com muita coragem, com muita determinação e com ajuste das contas, porque não foi qualquer prefeito que pagou quase 40 milhões de reais em dívidas. Então, nós estamos entregando com todos os contratos em vigor, não tem nenhum contrato. Eu gostaria de também fazer agora uma rápida aqui, olha, consideração. Quero dizer a todos que tem gente mal informada ou maldosa propagando, até eu vi, infelizmente, acredito que foi uma desinformação de um jornal de circulação da cidade, dizendo que o prefeito estava com 41 obras paradas para entregar para o novo prefeito. Uma grande inverdade. Porque da onde eles tiraram, que é o site do Tribunal de Contas, precisa no site atualizar a prestação de contas final de cada convênio. Tem obras já inauguradas, que só falta. E a questão administrativa, quantos municípios, são 399 municípios do estado do Paraná, que eles têm que encerrar lá, o servidor do tribunal, colocar lá, olha, concluído. Mas é uma questão só de documento, porque a obra já está inaugurada. Vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho, olha. Obras que estão já, que constam no site do Tribunal de Contas como paradas, e que nós já inauguramos. Ponte no Rio do Couro, ponte em concreto. Ponte rural Gonçalves Júnior, já entregue. Ampliação de rede de distribuição de água, entregue. Também ampliação da rede, a rede elétrica e a troca das lâmpadas de vapor de sódio por LED. Entregue também, nós já realizamos, foi no nosso mandato que nós inovamos na parte de energia elétrica com lâmpadas que consomem menos e duram mais. Também outra obra, que consta lá no site, lá como parada, na verdade está entregue. Né? Ponte do Faxinal dos Melo, entregue. Ponte do Pinho de Baixo, entregue. Também a construção de mais outras 2 pontes da região do Pinho, Linha Pinho e São Miguel, entregues. Também ponte em Mato Queimado, entregue. Tá? Construção de pontes em Coxinhos e também na Linha Pinho, entregues.
Construção aí da UBS da Lagoa, entregue. Né? Também na área de saneamento básico, um convênio aí que era da gestão passada ainda, em 2011, foi terminado no nosso mandato, entregue. Também a unidade básica de saúde do Pirapó, entregue. Rede de água e esgoto, também de 2011, também entregue no nosso mandato. Escola, aqui consta no relatório que a Escola Matilde do Nascimento está parada. Na verdade, foi inaugurada ainda em 2012 pelo gestor que me antecedeu. E assim vai por adiante, né? Nós temos as pontes do Faxinal do Rio do Couro e Faxinal dos Antônios, entregues. Ciclovia da Getúlio Vargas foi terminado no meu mandato, foi entregue. Também a ciclovia Ladislau Grechinski. Na verdade, nós fizemos um ajuste com a Caixa Econômica, porque não dava para fazer a ciclovia lá ao longo do barranco, lá, tinha que tirar todo aquele barranco. O que nós fizemos? Nós removemos a ciclovia para a parte final lá do trecho pavimentado da duplicação da Getúlio Vargas, junto a Yazaki. Foi entregue, tá? O convênio junto ao governo federal está terminado. Veja que inconsistência nesse relatório. Diz que o terminal rodoviário de Irati, a nossa nova rodoviária, está com obra paralisada. Se nós inauguramos essa obra, então, há uma inconsistência atrás da outra. Barracão industrial na Vila São João, entregue. Também foi entregue recape asfáltico, 4.700 metros. Foi no primeiro ano do meu mandato. Rua Coronel Pires, Rua Paulo Xisto, Rua João Cândido Ferreira. Tudo isso já foi entregue. Também, unidade educacional Creche Pro Infância das Canisianas. Foi inaugurado no começo do meu mandato. Estava com 90% de obra do antigo gestor e eu inaugurei no começo do mandato. Consta paralisada a creche das Canisianas. As famílias já usam há quanto tempo? Quero falar também aqui, olha, a quadra esportiva do Jardim Virgínia, pronta, já tem prestação de contas final junto à Caixa Econômica. Quero dizer também da reforma da ampliação do Posto de Saúde Gutierrez, entregue. Então, dessas 41 obras, são 27 obras já entregues e inauguradas. As demais, o que acontece? São contratos em vigência. Quero comentar com vocês rapidamente aqui, olha. Tá? A pavimentação da Avenida Getúlio Vargas. Falta fazer lá pela parte da empresa que executou a pavimentação, falta a parte de calçadas. Mas está junto ao Ministério buscando os recursos para que dê continuidade. A duplicação, depois de longos anos, foi no nosso mandato que nós realizamos. Também quero comentar aqui, pavimentação de vias urbanas. Rua Daniel Moreira, Rua Caetano Zerpelon. Falta o quê? Parte de calçadas que a empresa ainda não concluiu, mas o contrato está em vigor. Centro de processamento de alimentos. Consta como obra paralisada, a obra está pronta. O que está faltando agora? É que você tem por programa que o Centro de Processamento de Alimentos, que vai ajudar os pequenos produtores, ele precisa de equipe lá dentro. Falta agora só a nova gestão contratar a equipe. Inclusive já tem um caminhão frigorífico novo lá no Parque de Máquinas que nós compramos. É só inaugurar essa obra. Outra obra, recape asfáltico de Irati a Gonçalves Júnior. Lutamos muito, estava sem dinheiro. Quero falar a todos os moradores de Gonçalves Júnior. Estou deixando depositado, após uma luta nossa com o Ministério da Agricultura, R$527 mil em conta, para terminar de fechar uns trechos que havia uns buracos lá que trincou a massa, e terminar o trecho que estava no contrato. Deixo mais de R$500 mil depositado, que foi depositado no dia de ontem, pelo Ministério da Agricultura. É só verificar lá no portal da transparência da Prefeitura. Também quero comentar aqui do CREAS. Lá o espaço para os nossos profissionais, que é no Parque Aquático. A obra, estou entregando ela pronta. O que está faltando lá para inaugurar o CREAS? Tá? Até foi retirado os tapumes essa semana. Só visitar o Parque Aquático e ver a beleza de obra que é. Mais de 300 metros quadrados. O CREAS falta colocar só alguns vasos sanitários, torneira e ligar o padrão de energia, que a obra está pronta. Também vai ter imagens aí da obra que a gente vai estar divulgando. Também quero comentar aqui, ó, portal turístico da cidade. Tem mais de 70% de obra. Se vocês passarem e verificarem, nós estamos entregando já com as torres prontas, com a estrutura metálica. E o que aconteceu? Por que não foi entregue o portal? Questão aí da empresa que teve dificuldade com outros convênios. Ela presta serviço para a Unicentro, para outros municípios, e faltou dinheiro para a estrutura metálica. Ela notificou a prefeitura dizendo que em novembro não poderia entregar a obra. E agora vai ser entregue em breve, nas próximas semanas aí da nova gestão. Também eu quero falar aqui, reforma da Casa da Cultura e Centro Cultural do Guamirim. Os contratos estão em vigência. Tem 40% de obra executada, né? Tem já o contrato em ordem. Tanto a Casa da Cultura tem em caixa. Estou deixando R$ 255.800 para a continuidade da obra da reestruturação da Casa da Cultura. E tem dinheiro depositado de R$ 71.500
para que o novo governo possa dar já continuidade ao Centro Cultural do Guamirim. Tá, também outra obra, que é aqui, bairro Marcelo, Jardim Planalto e Santos Dumont, que me parece o Ademar falou até de algumas pessoas. São alguns moradores que reclamam diariamente, quase que diariamente aqui na programação, prefeito. Tá. Na verdade, a empresa que executa o serviço é a empresa que provavelmente, eu já quero deixar atento, todas as obras de pavimentação, que elas vão demorar um certo tempo para serem retomadas. Por quê? Porque o prefeito eleito era o sócio proprietário da empresa. Então vai ter que rescindir todos os contratos esses de pavimentação para que ele relicite para uma nova empresa começar a executar essas pavimentações. Então, nós corremos atrás um financiamento aí de 20 anos, de juro baixo, para trazer asfalto para comunidades que tanto precisavam. Jardim Planalto, bairro Marcelo e Santos Dumont. A maioria das ruas está pronta. Tem pequenas ligações que nós também comunicamos à empresa, né? Tem lá na Rua das Laranjeiras, lá no Conjunto Santos Dumont, tem na Rua Ipanema, que já foi colocado o rachão, né? E o meio-fio ligando o bairro Marcelo ao Santos Dumont, mas são coisas que a empresa agora vai poder dar todos os esclarecimentos. Nós cobramos, dinheiro em conta sempre teve, pagamos todas as contrapartidas, não tem uma contrapartida que o meu governo ficou devendo para a empresa de asfalto. Agora é por conta da empresa de asfalto que vai ser a vencedora, né, num novo certame. Eles vão ter que relicitar, retomar e entregar. E na reta final, Paulo, eu sei que eu me alonguei, mas é preciso aqui, porque a gente tem que combater a inverdade, né? O BS do Joaquim Zarpelon, ela não está paralisada, está em andamento. Essa semana o pessoal estava trabalhando na parte hidráulica. Acabei de falar aqui. Temos a obra com mais de 70% executada. Tá? Quadra da Escola Francisco Estroparo está com 99% de obra pronta. Falta só uma pequena pintura na quadra. Tá? E tem R$ 36.500 que eu estou deixando em conta para concluir a quadra da Escola Francisco Estroparo, que veio pouco mais de 100 mil do governo federal, o restante foi tudo a prefeitura que depositou. Prefeito, já gostaria então, concluindo aí as obras, que o senhor fizesse também as suas considerações finais. Ah, certo, obrigado. E também aqui, olha, pavimentação da Rua Camaquã e ruas internas do CTG, vamos deixar em conta 30.600, que nós conquistamos a pavimentação da Camaquã, ali dentro agora vai ter todo o acesso, né, deixou com meio fio e já o rachão também colocado. Então, são tantas obras aqui, o nosso espaço é bastante curto, mas eu queria dizer para você, iratiense, que não tem, no meu governo, nenhuma obra que eu deixei paralisada sem contrato. O que ainda a nova gestão vai ter por desafio? O ginásio de esportes, que foi prorrogado até fevereiro, e nós notificamos a empresa que errou o projeto, o arquiteto, para poder estar apresentando um novo projeto. Tá? E resolver isso na justiça, que é uma obra que eu recebi com problema e nós levamos para a justiça e até agora ainda está pendente de decisão judicial. E a prefeitura municipal, aquele espaço, que também entrava também na mesma ação ali com pendências que a empresa dizia e a prefeitura não concordava. Tenho muito orgulho de dizer que resolvemos a rodoviária, porque o mesmo empreiteiro dessas obras, esse empreiteiro cobrava valores que nós nunca concordamos. Queria um aditivo de R$1 milhão da rodoviária. Nós nunca compactuamos com um mal feito. Nunca, se não teve prova, nunca pagamos uma nota. Fizemos o que era o certo, honramos o dinheiro público. E foi dessa maneira que eu quero encerrar aqui essa entrevista, dizendo para você, iratiense, lutamos muito, fiz um governo que principalmente melhorou os índices em saúde, em educação, pagou dívidas antigas de quase 2 décadas, quase 20 anos. E digo a todos que saiam com serenidade. Quero agradecer a cada família, a cada criança, a cada jovem, a cada adulto por onde passei. Né? Tudo que nós revolucionamos na parte social. Fomos o governo que instituiu o Ecotroca. O Ecotroca que ele executou toda a quantidade de recursos que tinha esse ano. Espero que pela primeira vez, né, aquilo que foi realizado no nosso mandato tenha continuidade, que é a troca de lixo por alimento, principalmente em comunidades que tanto necessitam. Nós fomos o governo que trouxe o projeto Música nas Escolas, porque muito nos alegra ver a banda da Guarda Mirim sendo premiada, inclusive, em campeonato brasileiro, com o recurso da Prefeitura Municipal, com o pagamento aí, do maestro, e o projeto Música nas Escolas que nós começamos em vários polos. Nós fomos o governo que trouxe os uniformes para as crianças, foi o governo que investiu na estruturação da parte de saúde, que tirou ainda a fila de exames e medicamentos, mas nunca como era antes. É só comparar. Comparar, não havia ambulância nova, compramos 2 ambulâncias novas no meu mandato. Compramos mais 7 veículos leves novos também.
deixamos uma cidade muito melhor estruturada, trocamos ali no parque aquático, na parte turística, todos os brinquedos do parque, brinquedos novos. A Santa, fizemos lá a entrega da revitalização com estacionamento, estava uma obra abandonada, parada, inauguramos o Bosque São Francisco, fizemos uma entrega de 310 casas para famílias sem casa que estavam na fila. Num único mandato, é a maior quantidade de casas num único mandato. Então fizemos isso com muito carinho, com muito amor, enfrentamos a crise, enfrentamos de peito aberto. Então quero agradecer por onde eu passei o carinho de todos, obrigado. Eu sei que nesse último semestre, principalmente, nos faltaram recursos para recap, que é o mais caro. É a questão, a gente sabe dos problemas em algumas estradas rurais, nós sabemos também do problema em pavimentação, que se você não tiver recurso para fazer o recap, que é o mais caro, fica difícil de você poder fazer essa manutenção. Mas eu não podia deixar de pagar os funcionários, não podia deixar de estar garantindo o transporte escolar. Só do transporte escolar estadual, o governo do estado deixou de repassar para a prefeitura, só em 2016, mais de R$700 mil. No total acumulado de 2013 a 2016, nós tivemos 12.711.000 de pagamento da prefeitura, sendo que o que devia ser repassado pelo estado era 9,5 milhões. Quem arcou com tudo isso foi a prefeitura de Irati. Então, não faltou transporte escolar, não faltou transporte dos pacientes da saúde, não faltou obras tão importantes como essas que nós estamos entregando. Postos de saúde novos, reformados, recuperados, escolas novas, escolas reformadas, CMEIs inaugurados, CMEIs sendo construídos. E é isso. Muito obrigado, Paulo, Ademar, a Jussara, a todos da Anajuá. E nesses 4 anos eu estive aqui prestando contas do meu município que eu amo tanto. Dessa Irati, que a gente sabe que é a terra da superação, a terra da vitória, e é essa Irati que tanto me acolheu. Quando eu cheguei aqui moleque, quando eu cheguei aqui e de onde eu vim, né? De uma casa de 40 metros quadrados, com uma família bastante humilde, e ter tido a honra de ser o prefeito de origem mais humilde e o mais jovem prefeito da história da cidade. Muito obrigado, Irati. Desejo a todos vocês que acompanharam essa minha prestação de contas um ano novo de saúde, de paz, de muito trabalho, porque com tudo isso tenho certeza que a nossa cidade vai avançar. E claro, vou desejar aqui também a nova gestão sucesso, porque só quem sabe do que nós enfrentamos, do que superamos, do que lutamos e conquistamos, eu tenho certeza que vai poder dar continuidade aos trabalhos. Desejo sucesso. A você, iratiense, um abraço no coração, fiquem com Deus e um ótimo 2017. Eu quero, Paulo Odilon, gostaria de agradecer também aqui, né, ao prefeito pelo tempo de trabalho, a atual administração. E lembrando que amanhã vai ao ar uma matéria do aterro sanitário, não foi comentado aqui, né, mas foi uma das matérias que a gente fez em julho e a gente vai estar colocando ao ar. E é muito importante que haja esse registro, né? Antes, na gestão anterior, eu mesma que faço essas matérias do meio ambiente, eu gosto muito, né? A gente fez o registro de como estava o aterro sanitário, como está agora, e lógico que tem também as irregularidades. Ontem estava aqui o promotor, a gente comentou a respeito também, mas é bem importante que isso fique registrado e que a gente continue fazendo o acompanhamento disso, né? O pessoal que está saindo dessa administração, não é para sair para tchau e nunca mais, né? Tem que acompanhar, né? E, enfim, as questões sociais, né? As pessoas que são envolvidas com a administração pública, elas têm isso já no sangue, elas gostam. Então, eu convido a todos a que continuem acompanhando, né? Para que a gente possa fazer de Irati uma cidade cada vez melhor. Olha, eu queria só também, no que a Jussara falou, agradecer, Jussara. Muito obrigado pela Rádio Anajuá, está sempre cumprindo com o seu papel jornalístico, sempre com isenção, sempre colocando os dois lados, ouvindo a prefeitura, ouvindo também a população, acompanhando os fatos, porque isso é jornalismo mesmo. O que não pode é ter o jornalismo em que ouve só um lado, não dá a dimensão na mesma proporção para que a prefeitura possa mostrar também. E na parte ambiental eu tenho muito orgulho, você comentou das situações e das melhorias que nós fizemos no aterro sanitário, como era antes e como está agora, também a dragagem do Rio das Antas. Nós enfrentamos no mandato o mandato mais chuvoso da história. Nós enfrentamos a maior enchente de 2014 e superamos, reconstruímos lugares, pontes, aquele investimento que fomos forçados a fazer e fizemos com muita alegria, e a população entendeu que foi o dinheiro do carnaval do último ano,
de aplicar ele na barragem ali e aumentar a galeria. Aqui na rua Alexandre Pavelski, aqui é o serviço de mais de 200 mil e o dinheiro que nós estamos deixando em conta para terminar a pavimentação. Mas o trabalho das águas aqui do Alto da Glória, que descem, que agora vão direto para as galerias, isso realmente foi um trabalho de muito esforço. Estamos deixando um plano já também de recuperação aí de galerias, de mais de 600 metros de galeria na rua Carlos Tons, que eu torço que a nova gestão possa estar executando. Então, tudo isso. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado aos iratienses, e nós fomos aí, dentro de tudo que podíamos, muito lutadores. Agradeço, e a gente vai continuar, eu quanto cidadão, a minha equipe também, continuar contribuindo. A nossa história com o Irati, na gestão, ela é 2013 e 2016. A nossa história como cidadão continua fiscalizando, acompanhando, sugerindo. Se o novo prefeito quiser ligar para mim, quiser me chamar para dar também aí sugestões, eu estou à disposição porque amo a minha cidade, tal qual vocês. Muito obrigado. 14 horas e 18 minutos. Dessa forma, nós conversamos com o prefeito de Irati, Odilon Burgatti, essa prestação de contas aqui na Rádio Najuá.